Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta quarta-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o norte do país, inclusive o risco para temporais permanece entre o leste do Amazonas, oeste do Pará e também no Amapá. Pancadas de chuva que devem ser mais persistentes, acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora e também trovoadas. Já em relação ao norte do Tocantins, a faixa leste do Pará e o restante da região norte, o tempo fica firme pela manhã, intercalado com períodos de chuva passageira entre a tarde e a noite. As trovoadas também devem atingir essas regiões. Falando nas temperaturas, o dia começa com 21 graus em Palmas, 23 em Belém e 24 em Macapá, e a temperatura máxima alcança a casa dos 29 graus em Manaus, 31 em Porto Velho e 34 em Boa Vista. Os medidores aéreos, aqueles medidores da vergonha, era uma afronta à justiça e a você, consumidor, que era destratado por uma empresa que continua prestando um desserviço para a população. Gatos, quem faz são os grandes, as mansões, os palacetes, que em nenhum momento fizeram instalação sequer de um medidor aéreo. Mas o povo mais sofrido, vulnerável, essa empresa continuava abusando. E agora, a notícia boa que eu quero dar. Sempre estivemos com a certeza que a justiça seria feita. Hoje, no Amazonas, o Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Lafayette, decidiu pela proibição da instalação de medidores aéreos na capital e nos municípios. Essa vitória é de todos nós que sempre acreditaram que a justiça seria feita. A luta continua e não vamos deixar com que essa empresa agora desrespeite as leis. A luta continua. Parabéns a todos nós. O Amazonas tem a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, mas antes de chegar nas torneiras, a água do Rio Negro passa por processos de purificação. A estação de tratamento Ponta do Ismael, por exemplo, atende 70% das casas de Manaus. Depois de tratada, serve para tomar banho, lavar louça e consumo. Esse bem à saúde demorou para se tornar realidade na vida dos moradores aqui da orla do bairro Educandos, um dos bairros mais antigos de Manaus. Antes, abasteciam de forma clandestina ou pagavam valores altos. Então, falta de água aqui era a regra, não era a exceção. A exceção era nós termos água, né, todos os dias. Então aqui faltava água de 15 dias consecutivos, né? E o contato era difícil, o atendimento às demandas eram demoradas, né? Isso tudo mudou com a chegada da água de Manaus. O serviço por aqui foi adaptado, com as madeiras das casas sobre as palafitas, estrutura inédita, a rede aérea diferente do padrão. Atualmente, a concessionária Águas de Manaus tem uma cobertura de mais de 98% de água tratada para a população. Somente nas áreas de vulnerabilidade social, são 200 quilômetros de rede de água nesses locais, trazendo mais dignidade e saúde para essa população. Então, a gente chega em áreas de palafitas, becos, áreas de vulnerabilidade social, e a gente entende a realidade daquela população, daquela comunidade, e a gente se adapta a cada situação que a gente vai atuar. A concessionária já levou rede de água tratada em locais vulneráveis. No Educandos, por exemplo, foram implantados mais de 1.000 metros de novas redes de água. Todas as áreas que são identificadas, que são consolidadas, a empresa entra nessas áreas, faz o estudo, faz toda a análise e a gente leva a água tratada para essa população. A universalização das redes de água potável hoje chega nas torneiras de famílias que antes eram esquecidas. Não é só a água que vem cidadania junto, né? Você morar aqui numa área que alaga, né? E você saber que a sua tubulação ela é aérea, ela está fora
né, do nível da água poluída, e você vai ter a garantia, mesmo na época da cheia, de ter uma água potável, tratada e limpa para o seu consumo na sua casa. Olá, boa noite. Família que já tinha sido retirada de uma área de risco pede ajuda depois de ter perdido tudo na chuva de sábado. Esses 15 anos a gente pedindo para eles virem ajeitar o bueiro e nunca vieram, e agora aconteceu, meu filho, é isso que aconteceu. A sorte nossa é que meus filhos se salvaram. Amazonas está entre os estados com maior número de trabalhadores informais do país. Nós temos mais trabalhadores buscando postos de trabalho e menos oferta de trabalhos formais com carteira assinada no estado. Moradores de Parintins saqueiam caminhão com sacas de laranja contaminada pela mosca da carambola. E você vai ver como ajudar pacientes com câncer de uma forma muito simples. Nós, às vezes, cortamos nossos cabelos, jogamos fora e que para outras pessoas são importantes. Seja muito bem-vindo ao seu Jornal do Amazonas, segunda edição, que já está no ar. Quem perdeu tudo na chuva do fim de semana ainda cobra providências. Você vai conhecer agora a história da dona Rosilda, que já havia sido reassentada em um novo local quando foi retirada de uma área de risco. Só que acabou perdendo tudo porque a nova casa foi invadida pela água. Foram 15 anos morando nessa casa que hoje está resumida a destroços. No último sábado, uma enxurrada derrubou uma das paredes da casa da dona Rosilda, no bairro Zumbi. E olha que viver aqui na rua Isaura Esperança já tinha sido um recomeço para a aposentada e a família dela. Eles vieram para cá depois de terem sido retirados de outra área de risco no centro de Manaus. Eu morava lá no Igarapé do Bittencourt, no centro da cidade. E aí eu peguei e mandaram que a gente fosse escolher as casas para a gente comprar. E o engenheiro vinha aprovar, fazer a aprovação se a casa tinha condições de morar. Eu mostrei para eles a casa. Só e o engenheiro veio e aprovou, disse que podia comprar sim a casa, que a casa estava em condições, que estava boa e que eu podia comprar. Compraram para mim. Dona Rosilda reclama que sempre denunciou esse ponto de risco no bairro Zumbi, mas que nunca foi atendida. 15 anos, esses 15 anos a gente pedindo para eles virem ajeitar o bueiro, para ajeitar o bueiro aqui. E nunca vieram, e agora aconteceu, meu filho, é isso que aconteceu. A sorte nossa é que meus filhos se salvaram. A casa onde a dona Rosilda morava com a família tinha pelo menos 4 cômodos. A sala, 2 quartos e a cozinha. Mas tudo foi destruído pela força da água da chuva do último sábado. E a esperança da aposentada agora é conseguir um novo lar. A esperança é que eles venham resolver para a gente alguma coisa, dar uma esperança para nós, porque desde o dia que caiu, desde o dia que aconteceu a tragédia, não apareceu o pessoal da CEMIF, preencheram uma ficha com nossos nomes aqui e foram embora, dizendo que vinha o pessoal da Defesa Civil fazer um novo cadastramento e até agora nada. A expectativa é que 32 famílias que perderam tudo durante a chuva de sábado, tanto da comunidade da Sharp quanto da Manaus 2000, sejam contempladas com moradias pelo Prozame Mais. Das famílias que foram justamente bastante afetadas em virtude da chuva do último sábado. Elas iniciaram o processo de reassentamento no segundo semestre do ano passado e agora as primeiras que optaram por unidade habitacional já vão receber estas que já estão prontas a partir de abril. O governo do Amazonas informou que até esta terça-feira, 33 pessoas ainda estão vivendo em abrigos na capital. Bem, nós procuramos a UGPE para saber sobre o caso da dona Rosilda e a Secretaria de Infraestrutura de Manaus também para falar sobre a denúncia de que moradores teriam chamado a atenção para os problemas nos bueiros por anos. Vamos lá, a UGPE ainda não nos respondeu, a gente segue aguardando resposta. Sobre o bueiro, a CEMINF informou apenas que atua em diversos bairros da cidade com serviços de desobstrução de bueiros.
O governo do estado começou o reassentamento de 200 famílias da comunidade da Sharp e também da Manaus 2000, que vivem na área de intervenção do Prosamin e foram afetadas pela forte chuva do último sábado. O pagamento foi feito no Centro de Convenções do Amazonas, o Vasco Vasques, Inicialmente, 142 famílias que já estavam com processos de reassentamento adiantados receberam soluções de moradia como indenizações e também o auxílio, em valores que somam mais de 8 milhões de reais. As demais 58 famílias, por se encontrarem nas áreas impactadas pela chuva, receberam Bolsa Moradia no valor de R$ 550, até que o processo de reassentamento delas seja feito de forma definitiva. Os atendimentos a essas famílias continuam ao longo da semana. Agora a gente muda completamente de assunto. A Polícia Civil conseguiu reunir imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem matou o palhaço Creme de Leite no último domingo. Hoje, familiares se despediram de Hilton Silva. O Wilton da Costa Silva, conhecido como Palhaço Creme de Leite, foi enterrado hoje na capital. Durante as últimas despedidas, o irmão dele, Fernando Silva, o Palhaço Goiabada, com quem Wilton aprendeu o ofício da arte circense, lamentou a perda. Infelizmente foi um acontecimento trágico. Perdemos um grande artista e eu perdi, além do grande artista, um grande irmão. Hoje, a polícia informou que está analisando todas as imagens de câmera de segurança da área onde o crime aconteceu no bairro Alvorada. Estamos colhendo todas as imagens que tem ali naquela região. Temos bastante imagens de câmeras de segurança. O delegado responsável pelo caso trouxe outros detalhes sobre como tudo aconteceu. O vendedor ambulante estava vendendo ali na ocasião amendoim e paçoca. O Wilton recusou, o vendedor permaneceu insistindo até que houve uma discussão ali entre eles e acabou tendo essa tragédia, O indivíduo ali saiu depois, se armou com uma faca, retornou para o local já com uma outra vestimenta e aí acabou aí dando 3 golpes de faca de arma branca ali contra essa vítima, que foi socorrida, mas faleceu, veio a óbito. E a gente atualiza você agora sobre a audiência de instrução e julgamento do caso Bruno e Dom, indigenista e jornalista que foram assassinados no Vale do Javari. Teve uma nova data divulgada para ter sequência a essa audiência. A gente vai conversar ao vivo com o Guilherme Fragas, porque, Guilherme, tinha já uma expectativa muito grande por essa definição de data, desde que houve a suspensão da audiência há cerca de uma semana, Boa noite para você. Boa noite, Luana. Boa noite para você que está assistindo ao Jornal do Amazonas, segunda edição. Essa audiência de instrução e julgamento lá em Tabatinga foi cancelada na quarta-feira passada, após 3 dias de diversos problemas técnicos relacionados principalmente à internet. E agora foi remarcada para o dia 11 de abril. O juiz federal Fabiano Verli vai terminar de ouvir as testemunhas de acusação e deve começar a ouvir as testemunhas de defesa. Também há uma previsão para que no dia 17 de abril sejam ouvidos os 3 réus. Eles estão em presídios federais e para que eles sejam ouvidos vai depender principalmente aí dessa questão da internet, para que eles possam ser ouvidos via videoconferência. Essas audiências de instrução e julgamento, essa audiência é para determinar se os réus Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima vão a júri popular. Os 3 são acusados pelos homicídios do indigenista brasileiro Bruno Pereira e também do jornalista britânico Don Phillips em junho do ano passado na região do Vale do Javari. Luana. Obrigada pelas informações ao vivo, Guilherme. Boa noite para você, bom trabalho. A gente faz uma pausa bem rápida agora para o intervalo e na volta vamos mostrar que um carregamento de laranja possivelmente contaminada foi saqueado em Parintins. Olha só essas imagens. A gente traz os detalhes já já. E temos trânsito para compartilhar com você aqui na capital. Temos aí a movimentação intensa da Djalma Batista nesse momento de volta para casa, às 6h17 na região dos shoppings, ali com fluxo intenso nos 2 sentidos. A gente volta em instantes. Você sabia que o Amazonas tem uma das maiores taxas de trabalhadores informais do Brasil? Pois é, nós ficamos atrás somente do Pará e do Maranhão. Uma forma de se manter trabalhando, mas que a gente tem que lembrar, tem prós e contras.
É com esse barulhinho da máquina de costura que a Lucirene trabalha todos os dias há 25 anos. Ela atua por conta própria, produzindo peças para lojas virtuais e faz encomendas para os vizinhos. Eu recebo encomendas de lingerie, moda praia, roupa para criança, tipo pijaminha, cuequinha, calcinhas, essas coisas eu recebo. A encomenda dos clientes eu faço a entrega. A costureira faz parte do grupo de pessoas classificadas pelo IBGE como informais. Dos estados brasileiros, o Amazonas tem a terceira maior taxa de informalidade de acordo com o IBGE. Entre os trabalhadores nessa categoria estão aqueles sem carteira assinada, sem CNPJ, os que atuam por conta própria e os trabalhadores familiares sem registro. De 2020 a 2022, a taxa de informalidade no estado se manteve na média de 58%, com poucas variações. Para este pesquisador do IBGE, o índice representa uma deficiência nos postos de trabalho ofertados. O mercado de trabalho não está conseguindo absorver formalmente a demanda. Nós temos mais trabalhadores buscando postos de trabalho e menos oferta de trabalhos formais com carteira assinada no estado. Os dados também mostram que o Amazonas tem uma das maiores taxas de trabalhadores por conta própria, com 31%, enquanto a média do país é de 25,6%. A Lucirene conta que nunca buscou um registro, mas se preocupa com os reflexos disso. No caso, se você ficar doente, aí você para o teu trabalho, você vai se recuperar e você não tem uma assistência, no caso do INSS, essas coisas a gente não tem, esse amparo, os benefícios que uma carteira assinada traz. O Clícia é taxista há 10 anos e também é trabalhador informal. Ele diz que tem que seguir um planejamento à risca. Seria muito ótimo que a gente tivesse um bom faturamento e isso requer que você faça um planejamento para que você possa ter um faturamento aí com condições de sanar suas dívidas e ter no final do mês uma reserva. Além de gerar uma estabilidade, a formalização é uma saída para quem quer aumentar o negócio. O empresário, quando ele se formaliza, ele tem vários nichos de mercado, seja de produtos ou de serviços, onde ele pode realmente buscar contratações, buscar mercado, e ele tem um crescimento considerável na praça. Hoje em dia, as grandes empresas, as médias empresas, elas estão contratando também os empresários formalizados. E para alcançar a formalização, é preciso dar o primeiro passo. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tomar uma decisão, Talvez eu não tomei essa decisão de ir lá e me registrar, Eu acredito que não é difícil, porque às vezes eles falam até que online você consegue, Às vezes é isso, A gente acha que é burocrático e às vezes não é tão burocrático assim. Então, acho que é uma tomada de decisão mesmo. E olha só, na quinta-feira vai ter mutirão de atendimento da Defensoria de casos de reconhecimento de paternidade. Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Maués, Coari, Manicoré são apenas alguns dos 15 municípios que vão receber essa ação. Mas é preciso se cadastrar para poder participar do mutirão. No dia 30 de março, na próxima quinta-feira, a Defensoria Pública comemora 33 anos. E serão realizados em 15 municípios do interior do estado o mutirão Eu Tenho Pai. Nesse mutirão serão ofertados de forma gratuita os testes de DNA e também atendimentos na área de família. Para os assistidos que quiserem participar do mutirão, devem agendar o atendimento no WhatsApp de número 98559-1599 ou comparecer pessoalmente nas sedes dos polos do interior. E em Parintins, um carregamento de laranja que seria transportado para a lixeira pública do município por conta do risco de contaminação foi saqueado hoje cedo. A carga estava sendo colocada nesse caminhão estacionado na frente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado do Amazonas, quando um grupo invadiu o veículo e começou a pegar as sacas de laranja. A confusão atrapalhou o trânsito. A polícia militar foi acionada e ajudou a dispersar os invasores. Como a gente estava dando essas voltas de indo e voltando para dentro da DAF, aí teve uma hora que a gente voltou, o pessoal já começou a chegar e começou a levar de 2 sacas, 3 sacas, que era muita gente, um atrás do outro, pegando, puxando. 20 toneladas de laranja faziam parte do carregamento que foi apreendido no porto de Parintins no último fim de semana. A carga apresentava irregularidades relacionadas à documentação e procedência, por isso acabou confiscada pela DAF.
como o produto veio do estado do Pará, onde há a incidência da praga mosca da carambola, o carregamento precisava ser despejado devidamente por conta dos riscos de contaminação. Mas a maior parte acabou saqueada. É uma carga considerada ilegal porque não tinha permissão de trânsito vegetal, documento obrigatório para o transporte. Como não tem procedência a carga, provavelmente que a carga esteja com essa doença. A mosca da carambola é uma praga que ataca várias espécies de frutas, como a laranja, por exemplo. Segundo especialistas, o consumo de alimentos contaminados pela praga não é recomendado. Essa mosca pode inocular, introduzir dentro da fruta bactérias que causam infecções gastrointestinais. A exemplo da salmonela, que é uma bactéria que causa a doença salmonelose, acompanhada de dores de estômagos muito desconfortáveis, diarreia violenta, desidratação. Por segurança, áreas com infestação da mosca da carambola sofrem embargos que dificultam as questões comerciais. Atualmente, o Amazonas é considerado livre da praga. Se de repente a mosca da carambola está numa fruta dessas, vai contaminar a nossa cidade, o nosso estado, e isso vai mexer muito com a nossa economia, porque a gente vai ficar bloqueado na entrada e na saída dos nossos produtos para serem vendidos em outros estados. Olha o impacto disso, né? A ADAF em Parintins informou que registrou essa ocorrência na delegacia do município e que vai tomar as providências em relação às pessoas que participaram do saque. A Polícia Civil informou que apura o caso. E a gente fala agora daquelas mensagens falsas que ficam circulando aí pelas redes sociais e que tentam enganar você de casa. É a hora do fato ou fake. Olá, nossa primeira checagem de hoje é sobre uma mensagem que deixou muitos diabéticos preocupados. Vamos ver aqui no telão essa mensagem. Ela diz que o governo federal cancelou a distribuição gratuita pelo Farmácia Popular de um dos remédios mais usados no país contra a diabetes, o cloridrato de metformina. Quem tem doença crônica e depende do uso contínuo desse remédio sabe que uma decisão como essa poderia pesar muito no bolso no fim do mês. Mas se você usa esse benefício do Farmácia Popular, fica ligado, porque como diz o selo aqui do nosso telão, isso é fake, é mentira. O Ministério da Saúde esclareceu que o cloridrato de metformina continua na lista de remédios que são distribuídos de graça pelo Farmácia Popular. E a associação que representa as farmácias também disse que não teve nenhum corte de fornecimento. Lembrando que o programa Farmácia Popular pode ser usado por todos e não só pelos pacientes do SUS. Para retirar esse remédio, é só ir até uma farmácia credenciada, levar uma receita médica dentro do prazo de validade e um documento com foto. Bom, e a nossa próxima história é também sobre saúde, mas essa é sobre vacina. É um áudio em que uma suposta médica diz que não é para deixar ninguém da família se vacinar contra a gripe. Isso porque, segundo ela, colocaram a vacina bivalente da Covid escondida dentro da vacina da gripe. E o objetivo disso seria acabar com metade da população mundial, ou seja, se você tomar, vai morrer. Bom, gente, isso é totalmente fake. Vale sempre lembrar que as vacinas passam por testes rigorosos e tanto a vacina da Covid quanto a vacina da gripe são seguras e muito importantes no controle dessas doenças. A Pfizer também disse que a vacina bivalente foi criada para combater só o coronavírus e algumas variantes dele. A vacina da gripe também só funciona contra o vírus da gripe, então não existe essa mistura de vacinas. Bom, e você já sabe, né? Para não cair nessas mentiras, entra lá na nossa página do Fato ou Fake no G1. Se você ainda não tem o aplicativo do G1, aproveita para baixar e se manter sempre bem informado. Até a próxima! Intervalo e na volta você vai ver como doar cabelos para ajudar mulheres que lutam contra o câncer de mama. E nós temos imagens para te mostrar do trânsito neste momento na rua Franco de Sá, no Aleixo. Olha só a movimentação, essa é aquela rua que fica do ladinho da Cefaz ali e está mostrando quem vai para a direita, para o sentido da Bola do Coroado e para a esquerda em direção ali a Djalma. São 6h29. De volta com o seu João 2 para mostrar o resultado da dedicação de uma comunidade lá de Itacoatiara em prol da manutenção de uma espécie. Atravessamos o rio Amazonas e seguimos floresta adentro até chegar no Lago do Babaçu, região do rio Arari, um paraíso, onde Dona Socorro mora com a família.
Ela e outros moradores da comunidade São João do Araçá são os responsáveis por todas as etapas do manejo de quelônios. Neste ano, 1.645 filhotes de tracajá foram soltos no lago. Nós não sobrevivemos do projeto, mas o projeto sobrevive de nós, porque se nós não mantermos o projeto, né, a gente não ter essa união da troca de ideia, de experiência, né, para a gente trabalhar e um fortalecer o outro, o projeto ele não existiria mais. No primeiro ano que a gente fez, a gente perdeu 6 ninhadas de tracajá. A gente não conseguiu nenhum filhote. E desde lá a gente melhorou o trabalho. Cada ano que passa, vai multiplicando a quantidade de ninhadas que a gente tira e a quantidade de filhotes também. A primeira soltura de quelônios aqui na comunidade foi em 2008. Foram cerca de 86 filhotes. Já são 15 anos do projeto Pé de Pincha em Itacoatiara e o número de filhotes soltos pela comunidade já ultrapassa 9 mil. A gente faz votos de que esse manejo sustentável seja replicado em outras comunidades aqui dentro do Lago do Rio Arari e que a sustentabilidade ambiental possa ser propagada, para que todos possam ter um futuro da fauna melhor dentro de Itacoatiara, dentro das comunidades rurais do município. Aqui no Lago do Babaçu, a gente tem mais ou menos 9 mil filhotes que foram soltos de mais de 500 ninhos protegidos ao longo desses 15 anos. E o Jan 2 agora mostra um exemplo de solidariedade. Alunas e mães de alunas de uma escola de Manaus que decidiram cortar os cabelos para ajudar quem precisa de uma forcinha com a autoestima. São as doações de fios para a confecção de perucas para pacientes que lutam contra o câncer de mama. Mãe e filha juntas em uma linda ação. A pequena Laura, de apenas 3 anos, ainda não entende a importância desse gesto de solidariedade, mas foi ela mesma quem quis doar. Eu estou muito orgulhosa dela, porque ela mesma disse que queria doar. A Suane, de 9 anos, esperou um ano inteiro para fazer a doação. Ano passado ela não pôde participar porque o cabelo dela estava na altura do ombro. Aí ela falou que ia deixar crescer o ano todinho, só deixei crescer por causa disso mesmo. E aí hoje ela veio aí fazer a participação dela. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ajudar as pessoas. Esse é o 2º ano que essa escola realiza a campanha Fios de Esperança. A ação é realizada em parceria com o Gama, grupo de apoio às mulheres mastectomizadas da Amazônia. O primeiro objetivo é para levantar a autoestima da mulher, que é a doação de cabelo. A gente recebe e transforma esses cabelos em peruca. Aí foi onde nasceu o Gama com esse propósito de somar com essas mulheres. Nós, às vezes, cortamos nossos cabelos, jogamos fora e que para outras pessoas são importantes. Então, eu achei muito gratificante participar. As mechas são enviadas para a confecção de perucas no estado de Santa Catarina, que depois voltam prontas para serem doadas. Para a confecção das perucas são aceitos todos os tipos de cabelos, inclusive aqueles que passaram por algum procedimento químico, como coloração ou alisamento. Para doar, basta ter pelo menos 15 centímetros de comprimento. Nesta terça-feira, cabeleireiros foram chamados para cortar os cabelos, mas o público pode fazer a doação das mechas durante todo o ano. Quem quiser doar, o colégio vai recebe durante o ano todo as doações de cabelo, então você pode nos procurar no colégio, fazer a doação e saiba que você vai estar fazendo uma pessoa feliz. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. A Gisele traduziu bem a motivação para participar de uma ação como essa. Assim como eu gostaria que alguém me ajudasse, eu estou fazendo isso por alguém, né? Que esses cabelos possam servir para fazer uma mulher feliz. É isso, um gesto simples, mas tão importante. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Gama, é só ir até a sede que fica ali no Dom Pedro, bem na frente da Fundação Secom. E a gente aproveita agora para ler a tempo ainda de ler algumas mensagens que estão chegando, comentando os assuntos do dia. E a gente tem aqui, olha, França Moraes que diz: boa noite, Luana. Sobre os bueiros aqui no bairro Zumbi, a maioria dos bueiros está sem tampa e também sem a grade de contenção. Mais uma denúncia sobre bueiros no Zumbi. Obrigada, França. Valentina Holanda diz assim: boa noite, Luana. É lamentável ver essa situação em Manaus. O mais lamentável ainda é ver famílias perdendo tudo. Os bueiros precisam ser desentupidos, pois as pessoas
pagam os impostos. Está aqui mais um desabafo sobre os bueiros. Muito obrigada, Valentina. E assim que a gente encerra essa edição do Jornal do Amazonas, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta com as principais notícias do dia. Para você de casa, uma ótima noite. Até amanhã. Roberto da Silva Costa, de 33 anos, é o terceiro suspeito de envolvimento no sequestro de um empresário em Manaus. Ele foi preso nesta segunda-feira na Avenida Tarumã, zona oeste da cidade. Prestou esclarecimentos e foi liberado. Roberto vai responder ao processo em liberdade. Ele confessou que dirigia o carro branco usado no dia do sequestro. Nós conseguimos identificar o Gol branco, que no momento do sequestro estava utilizando uma placa clonada de um veículo de Belo Horizonte. E aí, com a ajuda da secretaria, nós conseguimos chegar até a verdadeira identificação do Gol. O crime foi no último dia 20. A vítima, que é empresário do ramo da construção naval, foi sequestrada no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul, e levada para o bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Até o momento, 3 suspeitos foram presos e outros 2 estão foragidos. Mas, de acordo com a polícia, pelo menos 7 indivíduos participaram dessa ação criminosa. Eles obrigaram a família do empresário a fazer um Pix no valor de R$ 21.500 para poder liberar a vítima. Já estavam estudando esse empresário, mas não falam há quanto tempo, nem quem era a pessoa próxima que forneceu tantas informações a respeito do empresário, né? A polícia está em busca de prender o restante da quadrilha. Identificamos o David dos Santos Ferreira, que está foragido e já possui mandado de prisão, e o Rodrigo Falcão, que também possui mandado de prisão e é um dos mandantes desse caso. Pouco conhecida e muito complexa, o lúpus pode atacar o coração, a pele, as células e até mesmo o cérebro. Jéssica convive com a doença há 13 anos. Ela descobriu quando tinha 22 anos de idade e estava prestes a casar. O susto foi grande, principalmente por não saber como o lúpus agia. Falei, doutor, vou poder ser mãe, porque o meu sonho era ser mãe. Eu estava noiva nessa época. Eu ia casar logo em breve, né? Inclusive meu casamento foi adiado por causa da descoberta da doença. E aí o médico falou, olha, você não vai poder ser mãe. No caso da Jéssica, os indícios foram a queda de cabelo, hematomas e dores pelo corpo, mas existem outros sintomas da doença, como explica essa reumatologista. São mais comuns as dores articulares, né? Pode ser só uma dor mesmo, né? Ou até artrite, que é o processo inflamatório, que cursa com edema, com calor, com limitação de movimentos. Você pode ter dor de cabeça, cefaleia, que a gente chama, né? E a dor de cabeça pode decorrer de várias causas. Não existe cura para a doença, mas existem tratamentos eficazes para o controle da doença e redução dos sintomas. Um dos gatilhos que pode ajudar a desenvolver o lúpus, de acordo com a ciência, é a luz solar. A exposição ao sol de forma irregular e em horários inapropriados pode iniciar ou agravar uma inflamação pré-existente, desenvolver lúpus. Exposição a alguns agentes infecciosos, virais, previamente, irradiação ultravioleta, alguns agentes químicos, medicamentos também podem estar associados a desenvolver a doença. O lúpus pode agir de várias maneiras, por isso é necessário ir ao médico ao aparecer qualquer tipo de dor ou sintoma. Hoje, após quedas e remissões da doença, com a ajuda de acompanhamento médico, Jéssica tem 2 filhos e conseguiu controlar o lúpus. Essa doença não tem cura, né? E eu tenho que aprender a conviver com ela, né? Eu não posso pegar sol. A minha vida tem que ser tranquila, a minha rede de apoio, a minha família. Correr atrás, assim, no sentido de não deixar se abalar, porque quanto mais você se abala, pior fica, né? E fazer seu tratamento. O que eu sempre digo é que você não pode deixar de fazer seu tratamento. Maraã é um município amazonense que fica a 615 quilômetros de Manaus. A cidade fica às margens do rio Japurá e possui mais de 18 mil habitantes.
No dia 25 de março de 2023, a cidade completa 54 anos. Mas a história dessa terra começa muito tempo antes. A formação do povo de Maraã, ela é muito gente de fora. Aqui dessa região mesmo, somente indígenas, né, que eram os canamaris, que são aqui da cabeceira do lago. Essa formação teve a indígena, teve essa parte dos descendentes de escravos e teve também essa parte de nordestinos, sulistas, muita gente de outros locais que vieram se instalar aqui. O que se comemora nesse 25 de março é a transferência de sede. Que tinha esse local, além de outros locais, mas o escolhido era esse por ser mais próximo à Tefé, ter mais viabilidade de transporte econômico, assim por aí adiante. O município recebeu esse nome há 54 anos por conta do Lago de Maraã, nome que foi popularizado pelos primeiros moradores da cidade. A palavra tem origem indígena e significa lugar onde brota a vida. A economia da cidade gira em torno da pesca de pirarucu e tambaqui. Aqui na nossa cidade, o forte é o peixe manejado, o pirarucu. Então tem trazido uma renda para mais de 500 pescadores. A programação de aniversário da cidade começou na quinta-feira com apresentações culturais de danças folclóricas do município, grupos de teatro, bandas municipais e a tradicional disputa dos botos vermelho e tucuxi. É um projeto de valorização ao artista maranhense, uma vez que Maraã é um celeiro de artistas, de artesãos. Na sexta-feira, uma noite gospel foi realizada na orla da cidade. No sábado, bandas locais e nacionais estiveram presentes, como a cantora Nayara Azevedo. E mesmo com chuva, não foi motivo para impedir o show. Eu já estive muito pela região, né, mas Maraã é a primeira vez realmente. A gente já passou por diversas vezes pelo Porto de Tefé, né, para fazer algumas logísticas. Mas assim, eu tenho muito carinho desde o início da minha carreira. Eu venho para o estado do Amazonas. Eu acho que a gente tem essa identificação dessa alegria, desse acolhimento. Eu acho que eu me identifico muito com o carinho das pessoas daqui. Até na hora que eu desci aqui no Porto, fui pro hotel, eu comentei dentro do carro com a minha assessora e com o meu fotógrafo. Falei assim, nossa, é uma pureza, é uma simplicidade, é um carinho tão grande que essas pessoas têm com a gente. Com ou sem chuva, o público esteve presente em peso. Nós tivemos aí uma grande chuva, felizmente, né, que é a vontade de Deus. É uma feliz festa para todos, parabéns para todos os munícipes e assim vamos continuar trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida do povo do município de Maraã. No domingo, aconteceu a disputa de candidatas a Miss Maraã 2023. A minha sensação é de gratidão a Deus e só Ele sabe o quanto eu me esforcei para estar aqui e foi uma conquista muito maravilhosa na minha vida. Eu sei que eu vou representar muito bem Maraã nos municípios vizinhos. Para a população de Maraã, a data é uma celebração de crescimento para o município. 54 anos de Maraã, seja uma data, com certeza, com muito carinho, com muito amor. 54 anos aí de muita história, de muita vivência aqui no município. E assim, isso é alegria, né? Eu desejo aí muita felicidade para todo o povo maranhense aqui, né? Agora a gente vai falar do maior desafio do governo, que é aprovar a reforma dos impostos que vai facilitar a vida das empresas e governos e também pessoas. Túlio Amâncio. Os prefeitos e vereadores temem perder receita com a reforma tributária que o governo federal quer aprovar no Congresso ainda neste ano. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que este é o momento ideal para a aprovação das mudanças. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. 10%. O modelo nosso, ele acumula crédito. Então, você dificulta a exportação. Os prefeitos que participaram do evento exigiram 2 compromissos ao governo. A garantia de que as cidades não terão queda na arrecadação pelos próximos 20 anos e que o tributo fique no município onde houve o consumo. Atualmente, o dinheiro vai para a cidade da empresa fornecedora. A reforma tributária vai começar pelos impostos sobre o consumo. A ideia central é substituir 5 tributos: PIS, COFINS e IPI cobrados pela União, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios por um imposto único. O ministro da Fazenda acredita que o modelo atual é um entrave para o crescimento do país. Chegamos a figurar na 6ª posição
dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. O relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também estiveram no evento. O governo diz que quer aprovar a reforma até outubro no Congresso, mas sabe que ainda não tem votos suficientes para isso. E o relator de um projeto de lei que discute a regulação das plataformas no Congresso também participou dessa audiência no Supremo Tribunal Federal, que a Lana Canepa, que está ao vivo aqui com a gente, acompanhou e já conta pra gente direto de Brasília. Oi, Lana, boa noite. Oi, Cíntia, boa noite para você e para todo mundo. Eu conversei com o relator, o deputado Orlando Silva, e acompanhei também a audiência. O deputado disse que essas novas regras de moderação de conteúdo das redes sociais têm que ser feitas e discutidas aqui no Congresso Nacional, de onde eu falo ao vivo, porque o debate tem que ser inspirado no que está dando certo em outros países também, né? Críticas durante essa audiência pública não faltaram. Os advogados de Google e Facebook tentaram garantir que estão investindo muito dinheiro para controlar a desinformação, conter a desinformação, e que o modelo de negócio das redes sociais não é sustentado pelo extremismo. Mas na prática a gente sabe que muito conteúdo ilegal circula livremente, dando lucro para essas empresas. Os ministros do Supremo lembraram casos recentes, violência nas escolas, aumento do suicídio entre os jovens. O decano, o ministro Gilmar Mendes, falou do 8 de janeiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, falou que é preciso usar o modelo atual, considerar que o modelo atual está falido e que a regulação já funciona para barrar crimes, conteúdo ligado a crimes como pedofilia, direitos autorais, e esse mesmo modelo tem que ser estendido para que o usuário seja protegido de conteúdos com inspiração fascista, nazista, racista ou de ataques à democracia. De volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lana. Olha, chega a ser até engraçado ver as Big Tech se defendendo. Elas falam como se as redes sociais que elas criaram fossem passivas. Tipo assim, uma rua. Aí em cima pode ter batida de carro, pode ter assalto, mas rua não tem culpa. E as redes sociais não têm culpa pelos absurdos, pelos crimes que circulam nela. Só que elas têm responsabilidade, sim. Elas faturam $1,5 trilhão de dólares por ano com esse conteúdo, embolsam o bônus e não querem arcar com o ônus. Tudo indica que o Supremo vai dar uma enquadrada nisso aí. A gente muda de assunto agora, porque o Tribunal de Contas da União deve determinar ao ex-presidente Jair Bolsonaro que entregue mais um estojo de joias que recebeu do governo da Arábia Saudita. O estojo é bem parecido com um dos que Bolsonaro teve que devolver. Tem anel, abotoaduras, caneta e um terço islâmico. Dessa vez, a joia da coroa é esse relógio Rolex em ouro branco, cravejado de diamantes. Só ele vale pelo menos R$360 mil. O conjunto todo passa dos 500 mil. Os presentes foram recebidos por Bolsonaro das mãos do rei da Arábia Saudita em outubro de 2019 e entraram no Brasil com a comitiva presidencial. 10 dias depois, os itens foram registrados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e, por ordem do então presidente, foram incorporadas ao acervo privado dele. O TCU deve determinar que Bolsonaro entregue mais esse kit. Desde 2016, o tribunal definiu que presentes de alto valor não podem ficar com os presidentes. Em nota, os advogados de Bolsonaro afirmam que o estojo foi registrado, catalogado e incluído nos bens da presidência. Ainda segundo a nota, todo o acervo recebido será submetido à auditoria do TCU. E finaliza: os itens estão à disposição para apresentação e depósito. Parlamentares petistas questionam. O senador Humberto Costa enviou ao TCU ofício do próprio Gabinete de Documentação Histórica da Presidência, em que os objetos constam como propriedade do acervo privado de Bolsonaro. Na última sexta-feira, por ordem do TCU, a defesa do ex-presidente entregou à Caixa Econômica Federal um outro estojo de joias masculinas da marca suíça Chopard, e avaliado em mais de R$500 mil, além de um fuzil e uma pistola, que passaram por perícia na Polícia Federal. As joias masculinas também vieram da realeza saudita, em 2021. Já as joias avaliadas em mais de R$16 milhões, que seriam para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro,
foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e continuam nos cofres da instituição. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, vários presentes recebidos por Bolsonaro foram guardados em uma propriedade do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, em Brasília. Jair Bolsonaro retorna ao Brasil nesta quinta-feira, depois de 3 meses nos Estados Unidos. A Polícia Federal quer ouvi-lo sobre os presentes. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados lançou a 4ª edição da campanha de combate à violência política contra as mulheres. Ofensas, ameaças, fake news e agressões são uma rotina na vida das mulheres que ocupam espaços de poder. Essa estratégia covarde de silenciamento da participação feminina tem nome: violência política contra a mulher. E, infelizmente, acontece dentro e fora dos parlamentos. Violência política contra a mulher. A maior vítima é a democracia. O que nós desejamos é realmente poder afirmar que o nosso lugar é onde nós quisermos e onde nós podemos mais contribuir com a democracia e com o Brasil e, portanto, os parlamentos e as estruturas públicas são também lugar das mulheres. A nova edição da campanha tem o objetivo de debater as múltiplas formas como a violência política atinge a vida das mulheres que participam ou pleiteiam participar dos espaços de poder e decisão. Nós, deputadas, nós, enquanto membros da sociedade civil organizada, acompanhamos, angustiadas, o relato de muitas prefeitas, vereadoras que estão lá na ponta nos municípios brasileiros e que sofrem diariamente os desafios de fazer política. Às vésperas da eleição, eu internada por conta de uma pneumonia grave adquirida após uma quimioterapia, os meus adversários desfilaram com um caixão me enterrando e dizendo que ali era o meu enterro e que eu não ia ser candidata, não ia assumir que ia morrer antes. Tem um vereador mesmo em Lauro de Freitas que me agride diariamente e ainda diz o povo para me dar chicotada, para me dar chibatada, está fazendo gestos obscenos, mostrando o que seria uma chibatada e uma chicotada. Eu fiz uma eleição de vice-candidata a governadora do estado do Amazonas gestante. E eu sofri muita violência política de gênero. Não interessava se eu estava gestante ou não. A violência política de gênero aconteceu da mesma forma. E muita gente me perguntava, por que tu não vai cuidar da tua gravidez? Por que tu vem para a campanha? Por que tu vem para esse espaço? Sabe por que incomoda tanto uma mulher gestante na política? Porque nós não somos a maioria na política, somos os homens. O evento no Salão Nobre da Câmara dos Deputados contou com a participação das ministras da Mulher, Cida Gonçalves, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de violência política, é impossível não ser atravessada pela, talvez, uma das maiores violências políticas que esse país já vivenciou, que foi o assassinato cruel de Marielle, que estava ali no exercício de sua função, saindo de um evento onde falava sobre o futuro das mulheres negras na política. Nós não podemos deixar, deputadas, nós não podemos deixar, companheiras, que nos calem. É isso que eles querem, é isso que eles pretendem. A partir do ódio, a partir da misoginia, a partir da ameaça, a partir das diversas formas, seja na internet, presencialmente, é fazer a gente não ser candidata o ano que vem. É fazer com que nós desistimos desse lugar, que é o lugar público e que é nosso, tão conquistado pelas mulheres brasileiras, em luta. Porque isso não foi um presente, isso foi luta das mulheres. Durante o evento, foi lançado o livro O que é Violência Política contra a Mulher, produzido pela Câmara dos Deputados. Esse livro mostra a violência, o que é a violência política contra a mulher. Aqui tem todos os quesitos importantes para que você conheça os seus direitos. A campanha é nacional e conta com parceiros de diversas instituições. Os desequilíbrios de poder entre mulheres e homens permanecem em todos os níveis e esferas de decisão e permanecerão lá até causas tais como a violência política sejam eliminadas e a aplicação efetiva de leis seja colocada em prática. A ação marcou o encerramento das atividades da programação Março Mulher,
pelo presidente da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados está disposta a combater e criar mecanismos para prevenir tais comportamentos, para apoiar o trabalho de todas as mulheres que se envolvem na política, a fim de que possam exercer plenamente as funções para as quais foram eleitas ou se dispõem a exercer. Obrigada, Garrafa. A gente fala agora da tragédia na escola em São Paulo, onde uma professora foi assassinada por um estudante de 13 anos. A polícia tenta agora descobrir se o criminoso agiu sozinho ou se teve ajuda. O primeiro sinal sobre o comportamento suspeito do agressor de 13 anos surgiu quase um mês antes do ataque de ontem. Foi nesta escola estadual em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A direção da unidade registrou um boletim de ocorrência de ameaça no dia 28 de fevereiro. O texto diz que o adolescente postava vídeos com arma de fogo e simulando ataques violentos. Esse vídeo mostra o adolescente atirando com uma arma de pressão. Os pais foram chamados e pediram transferência para a escola Tomásia Montoro, onde ele já havia estudado. Rita levou 3 facadas do agressor logo depois dele ter atingido a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que morreu no ataque. Ele estava só com os olhos de fora, veio com a faca para cima de mim, você tenta se defender. Depois é que eu soube quem era o aluno, depois que eu já estava até no hospital. Outras 5 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida. O celular, um HD externo e até o videogame do agressor serão periciados. A Polícia Civil diz que ele planejava o ataque havia 2 anos e apura se ele teve ajuda ou orientação de alguém. Todas as pessoas que interagiram com as publicações suspeitas do adolescente nas redes sociais serão investigadas. Esse trabalho de rastreamento aos perfis, redes sociais, é importante para saber se houve algum incentivo, algum induzimento, instigação. Segundo a investigação, o agressor foi vítima de bullying nas 3 escolas onde estudou. Na semana passada, ele discutiu com outro aluno e a professora Elizabeth ajudou a separar a briga. Este casal conta que o filho deles também foi vítima de uma agressão gratuita. Ele não conhecia meu filho não conhece ele. Eles são de salas, de séries diferentes. E ele passou e deu um soco no rosto do meu filho. E ele falou, é porque eu estava com raiva e queria desestressar. O agressor prestou depoimento e foi levado para a Vara da Infância e da Juventude e deve ficar internado na Fundação Casa por até 3 anos. O governo prometeu apoio psicológico para alunos e professores que testemunharam o atentado. Agora, a Secretaria de Segurança Pública teme um efeito contágio em escolas do país. Desde ontem, 7 possíveis ataques foram detectados e impedidos pela polícia no estado de São Paulo. A PM estuda criar um programa para reforçar a segurança nas escolas. E nós já estamos com alguns projetos para reaproveitar os colegas que estão na reserva, que queiram voltar a fazer algum tipo de atividade dentro da área de segurança pública. Voltando aqui ao Brasil, 3 anos depois da primeira morte causada pela Covid no país, hoje chegamos à marca de 700 mil mortos pela doença. Lana Canepa está de volta de Brasília com mais informações sobre esse assunto. E temos uma boa notícia, que os casos caíram bastante, né, Lana? É isso, Cíntia. Boa noite para você de novo. O que a gente percebe, olhando a curva de perto, é que, apesar dessa triste notícia da marca de 700 mil mortes, a doença desacelerou muito no último ano e foi por causa da vacina. Só para quem está nos assistindo entender bem, no primeiro ano de pandemia, o Brasil registrou mais de 200 mil mortes. No segundo ano, o mais letal, foram mais de 400 mil mortes. E nesse último ano, foram menos de 100 mil mortes registradas no país. Segundo a Fiocruz, o aumento da cobertura vacinal é o responsável por conter o número de mortes. O risco para quem não toma a vacina é 3 vezes maior de óbito em contato com a Covid, caso não esteja vacinado. Então é importantíssimo aumentar a cobertura vacinal para proteger as pessoas. Com vocês aí no estúdio. É preso agora há pouco um ladrão, um pilantra, que estava roubando um cidadão, um pai de família, um rapaz trabalhador, guerreiro de todos os dias. E agora há pouco ele acabou sendo preso com a mão na massa, lá no Conjunto Castanheira. Eu não vou filmar o rosto desse pai de família para a gente não constrangir, mas vagabundo a gente vai mostrar. Deixa eu falar com ele aqui, a gente vai mostrar só da cintura para baixo. Meu cidadão, o que aconteceu? Eu parei para atender o meu telefone
Foi quando eles chegaram e me abordaram, mandaram eu descer de cima da moto, aí tomaram o telefone. Aí quando eles saíram, a viatura vinha... Deus colocou essa viatura naquela hora ali, e na hora a viatura conseguiu abordar, só que o outro meliante correu, só foi pego um. Meu Deus, conseguiu recuperar a motocicleta? Sim. Tá contigo? Sim. E o dinheiro? Não, o dinheiro eles não pegaram não, foi só... Celular, a bolsa, tá contigo? Sim, tá tudo comigo. Deixa eu mostrar a cara desse pilantra aqui. Deus te abençoe, meu filho. Deixa eu mostrar aqui, porque quando o resultado é dado, a gente tem que mostrar. Né? A gente vai mostrar para você agora um meliante, pilantra, ladrão, desgraçado, que acaba cometendo esse tipo de crime, tirando do pai de família dignidade, humilhando. Esse aí estava tentando humilhar um pai de família. Isso agora há pouco, né? Tentando roubar o aparelho de celular do cidadão, né? Tomando a motocicleta, ele mais outro. Só que o outro fugiu. Aí sobrou só pro dele. Essa é a cara desse ladrão pilantra que você acompanha na tela do portal CM7 Brasil, ao vivo nesse momento. Você acompanha exclusivamente o momento em que ele acaba olhando para cá, exatamente como você percebe aí. Olha só, cínico, sonso, né? Pilantra, ladrão, perigoso, isso a gente pode falar, né? Porque ele estaria aí cometendo crime com a mão na massa e foi capturado rapidamente, tirado de circulação. Aí eu te pergunto, tem condições de colocar um homem desse no meio da sociedade de volta? Não tem. Existe a possibilidade de colocar um gordo sem vergonha desse de volta no meio da sociedade? É quase que impossível. Ele estava armado agora há pouco, né? Estava humilhando o cidadão, você ouviu, o rapaz trabalha, né? Um rapaz trabalhador, guerreiro, né? Lutador. Para conseguir o pão de cada dia, lutando para conseguir, né, comprar o que tem de melhor. E ele, olha só, se explicando, eles fazem de sonso. Não era eu não, era o outro. Só que a polícia pegou no flagra. Foi no flagra que eles foram capturados. E agora tudo que resta é somente com que a Polícia Civil, que vai receber essa ocorrência a partir de agora, vai fazer... O delegado já se encontra aqui, o palco do crime, né, se encontra nesse momento aqui, está passando o nome dele ali, cínico, sonso, sem vergonha, né, imundo, ceboso, né, e agora como a gente percebe aí, né, acabando cometendo crime dessa maneira que você acompanha, com a mão na massa, humilhando um trabalhador, humilhando um rapaz. Agora o rapaz está morrendo de medo ali porque diz que ele é perigoso lá no bairro. Ele diz que é perigoso lá no Conjunto Castanheira. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, vale a pena colocar esse homem de volta no mercado? Vale a pena colocar... Você acha que ele vai sair desse mundo, né? Agora o cidadão está aqui. Castanheira, quarta SICOM em ação, a viatura vinha passando. A viatura estava passando na hora que tu estava passando pelo esse assalto, era visível? Sim, ela estava passando bem na hora. Gritou, deu com a mão ou eles pararam mesmo? Não, eles só perceberam a ação, só eu estava parado. Eu fiquei em estado de choque o dia todo. O sol passou o dia trabalhando, é prestanista, né? Prestanista, trabalha com venda. E aí como é que fica a situação? Dá para voltar de novo? Dá para cometer o crime de novo? Está aqui? Infelizmente, é o que ele quis e é o que ele pretende para a vida dele. Só vai se aquietar depois que encontrar por dele, talvez, porque se essa prisão aqui não resolver a vida dele, a gente não sabe como vai ser resolvido. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês. Vem comigo aqui, Alan, que eu vou finalizando aqui para você que está em casa, agradecendo a sua audiência, agradecendo você que está acompanhando o portal CM7 Brasil. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais detalhes de tudo que acontece na cidade de Manaus, informações exclusivas e ao vivo você acompanha aqui na tela do portal CM7 Brasil. É 3, 2, 1, eu estou ao vivo aí no teu bairro, na tua rua, na tua comunidade, no teu conjunto, aí onde você mora. É só acontecer a situação, chamando 92 37 7077. 92 37 7077 é o número do portal CM7 Brasil. Portal CM7. Manaus e o mundo cabem aqui. Auditório lotado na governadoria, o público basicamente assentados. Eles vieram ouvir o que queriam. O presidente do INCRA anunciou agilidade no processo de regularização fundiária. O governo Temer colocou isso, ele quer dar segurança jurídica àqueles que produzem de fato e continuar dando acesso à terra àquelas famílias que pretendem produzir. Segundo o INCRA, tem assentado em Mato Grosso do Sul há 18 anos esperando o título da terra. A maioria dos assentados em Mato Grosso do Sul tem a posse da terra, mas não tem o título. Cerca de 80% deles estão nessa situação. Nós temos praticamente 28 mil pequenos produtores no estado. Desses 28 mil, praticamente nós temos 22 mil que ainda não têm o título definitivo. Então o título definitivo
é realmente o produtor de direito e, de fato, ser dono da propriedade. No estado existem 204 assentamentos. A importância deles é essencial para a economia. Basicamente, os assentados são pequenos produtores, categoria responsável por 80% dos produtos que chegam à mesa do brasileiro. O governo anunciou também que vai dar mais condições técnicas para os assentados produzirem. O anúncio agradou até entidades sindicais. Vivemos hoje o país na situação muito difícil, a questão de emprego. Eu acho que na forma disso vem fortalecer o pequeno produtor produzindo, ele está empregando, está gerando emprego e vem fortalecer o Estado no sentido disso. Faltam 4 dias, acreditem, para a sua vida no Amazonas ficar mais difícil. Eu vou te explicar o porquê. Vocês lembram do ano passado, quando o governo aumentou o ICMS? É agora, dia 1º de abril, que terminam os 90 dias que a lei manda para começar a valer o aumento do ICMS. Olha aqui um dos itens que vai impactar no teu bolso. Isso é uma maldade que se faz com o nosso povo que não aguenta mais de impostos, tá, gente? Não esqueçamos o Detran. Lembra no ano passado, quando nós denunciamos aumentos de mais de 200%, mesmo o Detran estando com as contas no azul? Pois é, gente, a partir do dia 1º de abril também termina os 90 dias de prazo e começa a valer essas taxas. É do teu bolso que vai sair esse dinheiro, gente. E o governo não está nem preocupado com isso. E lembra também do IPTU, não esquece. Isso com certeza impacta a nossa vida. Aí soma comigo, ICMS, taxas do Detran, IPTU e não esqueçamos dos medidores aéreos, que a gente sabe que está aumentando a nossa conta. E a prefeitura, calada e não defende você e a nossa cidade. Então, gente, fiz questão de gravar esse vídeo para lembrar vocês que as nossas vidas vão ficar mais difíceis a partir do dia 1º de abril. E olha que eu queria que fosse mentira, mas não é. É a mais pura verdade, graças ao governo e à prefeitura. Pouco mencionada pelo eminente ministro Sérgio Banhos, e tal como fixado pelo voto de Vossa Excelência, entendo que o artigo 57D, ao remeter ao artigo 58, acaba vedando também na internet manifestações que sejam caluniosas, difamatórias, injuriosas ou sabidamente inverídicas. Dentro desse contexto, me parece que o caso dos autos encontra a melhor solução, pedindo todas as vênias ao ministro Raul Araújo, que apresentou um judicioso voto na noite de hoje. O caso encontra a melhor solução no voto de Vossa Excelência, em especial pela descontextualização do vídeo que é apresentado de uma fala do candidato sendo desvirtuada, sendo exatamente levada a fazer crer, né, ao eleitorado que ele mesmo, enfim, admitia uma falha nos seus governos. Desse modo, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu, mais uma vez pedindo todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo, acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço ao eminente ministro Carlos Orbach e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que julgou procedente a representação, determinando a retirada definitiva do conteúdo impugnado e condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$30 mil. Nos termos do voto do relator, vencido o ministro. A Polícia Federal e a Polícia de Brasília não podem deixar essa bola dividida, não deixa que eu deixo. O Flávio Dino está dizendo que cabe à Polícia Federal fazer a segurança dentro do aeroporto, a Polícia de Brasília está dizendo que não cabe a ela fazer a segurança do ex-presidente, cabe a ela fazer segurança de multidões, de distúrbios, e é isso que ela vai cuidar. Agora, existe também uma segurança do ex-presidente que cabe à Polícia Federal. Então, eles têm que coordenar isso bem, muito bem, porque o que o Bolsonaro e os bolsonaristas querem, mais do que tudo, nesse momento,
é se vitimizar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para não dar motivo para eles se vitimizarem. Tudo que eles querem é isso. A facada, triste facada, de triste memória, serviu para o Bolsonaro também eleitoralmente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que não se faça isso. Outra questão é o seguinte: o Bolsonaro está acreditando que essa chegada dele, que ele vai ser o grande líder dos conservadores no país, vai voltar a retomar o lugar de grande líder do conservadorismo. O que ele não notou ainda é que o governo dele foi um desastre. E esse desastre fez a elite que o apoiou na eleição passada, na eleição retrasada de 2018, não está mais com ele. E nem as forças políticas que o apoiavam. Boa parte das forças políticas já tem candidato. É o Tarcísio, o governador de São Paulo. Esse é o candidato. O Valdemar chegou a procurar a Michele, viu que não deu, mas ele ficou claro hoje na entrevista do Ciro Nogueira que ele está encantado com o Tarcísio de Freitas. O republicano está encantado com o Tarcísio de Freitas. A elite paulista está encantada com o Tarcísio de Freitas. Esse é o candidato hoje da elite. O Bolsonaro não vai ter esse apoio que ele esperava ter. Então ele não está voltando para os braços do povo para ser, de novo, o grande líder dos conservadores. Ele vai voltar e ele vai ser usado por boa parte daqueles que foram aliados dele, que querem ele como um eleitor, como alguém que venha e faça propaganda para aquele candidato a governador e até para um futuro um candidato à presidência. Estão torcendo, na verdade, para que o Bolsonaro se torne inelegível. E aí podem usar ainda esse argumento: ele se tornou inelegível. Essa que é a grande torcida de boa parte dos aliados do Bolsonaro hoje em dia. Agora é hora do Giro SBT Esportes. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Conta pra gente, Raul Vitor. Bom dia, Fernando, e para você que acompanha o SBT News. É isso mesmo, hoje vamos conhecer os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Essa etapa do torneio marca o início das jornadas de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional e Cruzeiro, que entram no pote 1. Paysandu e Sport também começam nessa fase da competição, mas estão no pote 2. O sorteio vai cruzar os times dos dois potes. A CBF prevê que os jogos da terceira fase, agora disputados em ida e volta, aconteçam entre os dias 12 e 26 de abril. Os times que avançarem às oitavas de final vão receber pouco mais de 3 milhões de reais. E a Copa do Brasil foi assunto da FUT Live. Convidado especial do programa, o ex-atacante Rafael Moura revelou suas expectativas para o sorteio. Falando da Copa do Brasil, uma disparidade técnica e financeira muito grande entre o pote 1 e o 2, mas nas fases anteriores já tivemos surpresas, os times nem passaram da primeira fase, que todos os comentaristas, como o Mauro disse, estavam como favoritos e já perderam. Então vai depender realmente do confronto e do momento de quem pegar quem. E agora vamos falar de polêmica envolvendo São Paulo na Copa Sul-Americana. O Tigre, adversário do tricolor na primeira rodada da competição, publicou em suas redes sociais uma foto da sua equipe de 2012 no gramado do Morumbi. O gesto reacendeu a rivalidade com o São Paulo em razão da conturbada final daquele ano. Naquela ocasião, uma confusão no intervalo envolvendo jogadores das duas equipes fez com que a polícia militar presente no estádio interviesse. Os atletas do time argentino alegaram que foram ameaçados pelas autoridades e não retornaram do vestiário para a segunda etapa da partida. A arbitragem encerrou o duelo e deu a vitória ao São Paulo, que vencia por 2-0. Na próxima semana, os dois times vão se enfrentar pela primeira vez após o episódio emblemático. Todas as informações da Copa Sul-Americana você confere no site do SBT Esportes.
E o Palmeiras anunciou seu primeiro reforço para a temporada, o volante Richard Rios. O jogador de 22 anos, que foi destaque do Guarani no Campeonato Paulista, assinou contrato com o Verdão até dezembro de 2025 e comemorou a negociação. Feliz de estar aqui, ser um clube tão gigante como é o Palmeiras, e se destacando muito em competições nacionais e internacionais, né? E a estrutura, fiquei impressionado, né? Quando entrei aqui, é uma estrutura que dá todo o suporte para você ser um profissional de verdade. O Palmeiras também está próximo de anunciar a contratação do atacante Arthur, do Red Bull Bragantino. Segundo o jornalista do SBT Esportes Rio, Vene Casagrande, o Massa Bruta aceitou a proposta oferecida pelo Verdão e o acerto está encaminhado. E por hoje é só, Fernando. Até a próxima. O ex-governador Sérgio Cabral pode voltar à prisão. Ele descumpriu mais uma determinação da Justiça e não compareceu ao fórum para comprovar que está no Rio. Apesar de não ter se apresentado à Justiça, Sérgio Cabral foi flagrado caminhando no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio. Bandido solto, né, Cabral? O ex-governador deveria comparecer ao fórum para comprovar que estava no Rio de Janeiro até o dia 10 de março, o que não aconteceu. A defesa alegou que Cabral não poderia se apresentar em juízo, já que estaria em prisão domiciliar. Os advogados também pediram que ele possa cumprir a medida cautelar de forma virtual. O Ministério Público do Rio reagiu ao pedido da defesa de Cabral, destacando que a prisão domiciliar do acusado foi revogada, como amplamente divulgada no noticiário, permitindo então o comparecimento dele em juízo. A Justiça do Rio, através da primeira vara especializada em organizações criminosas, indeferiu o pedido, afirmando que o cumprimento da medida cautelar não presencialmente seria a benesse não determinada das benesses. Completou dizendo que se todos os réus não comparecessem ao juízo para cumprir as medidas impostas, seria o fim do pressuposto da própria lei, que é para todos. Cabral é monitorado por tornozeleira eletrônica. Está obrigado a obedecer medidas cautelares, como o comparecimento mensal à Justiça. Caso deixe de cumprir as determinações, pode até voltar para a prisão. O ex-governador deixou a prisão em dezembro do ano passado, tendo que cumprir então prisão domiciliar, que foi revogada em fevereiro. Desde então está obrigado a se apresentar à Justiça até o dia 10 de cada mês, ou sempre que for intimado. Ele também está proibido de manter contato com outros réus ou com qualquer pessoa relacionada aos crimes investigados. E não pode mudar de endereço ou se afastar do Rio por mais de 8 dias sem autorização judicial. Em suas redes sociais, Sérgio Cabral se defendeu, postando o termo de comparecimento à Justiça, assinado no dia 16 de fevereiro e 13 de março. Portanto, fora do prazo estabelecido. Já sua defesa afirmou que ele irá comparecer na data determinada pela Justiça. O juiz da causa entendeu que não seria possível o comparecimento virtual e que ele deveria comparecer presencialmente à Justiça. Caso ele não compareça, ele poderá perder esse benefício e, consequentemente, poderá ser restabelecida a prisão preventiva. A Justiça Federal do Paraná solicitou à Polícia Federal a abertura de uma investigação contra o senador Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato é acusado de tentativa de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, investigado por lavagem de dinheiro. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que atuou para a construtora Odebrecht entre 2011 e 2016, relatou em depoimento à Justiça Federal do Paraná que foi vítima de tentativa de extorsão por pessoas ligadas ao senador Sérgio Moro, enquanto ele ainda era o juiz federal responsável pela Operação Lava Jato. Duran teria decisões favoráveis a seus clientes mediante pagamento de propina. E porque eu não aceitei ser extorquido, e falar o português claro, que ele gosta de linguajar de cadeia, ser arregado, é que eu fui perseguido até hoje.
Até a primeira quinzena deste mês, Rodrigo Tecla Duran, que vive na Espanha, era considerado foragido da justiça brasileira. Réu na Lava Jato por ter atuado como operador financeiro da construtora Odebrecht em esquemas de corrupção, ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele desde 2017. Mandado que foi expedido pelo então juiz federal Sérgio Moro. Mas, levando em consideração o tempo do processo e também a presunção de inocência, o juiz Fernando Appio, no dia 16 deste mês, revogou a prisão preventiva contra Duran e marcou uma oitiva do acusado. No depoimento, Duran também afirmou ter sido perseguido pelo ex-coordenador da Operação Lava Jato e agora deputado federal Deltan Dallagnol. Estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. As falas de Duran foram interrompidas pelo juiz Fernando Appio. Em ofício, ele afirma que encerrou a audiência para evitar futuro impedimento, já que, em se tratando de denúncia contra parlamentares com foro privilegiado, a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. O juiz ainda determinou a inclusão de Duran no Programa Federal de Testemunhas Protegidas. Nesta terça-feira, Appio solicitou à Polícia Federal do Paraná a abertura urgente de inquérito policial contra Sérgio Moro para apurar a prática de crime de extorsão. Em nota, o ex-juiz lamentou o uso político de calúnias feitas por um criminoso confesso e sem credibilidade. Já Deltan Dallagnol afirmou que a denúncia é requentada e que o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República já investigaram e arquivaram o caso 2 vezes.